apesar deste convite a vocês dormirem, eu peço que vocês fiquem acordados, por favor. Porque vamos falar de dormir, portanto, e dos móveis ligados à experiência do descanso, do sono, né, da vida sexual, enfim, um espaço que marca muitas das nossas identidades e que, como nós estamos vendo aqui já nesta tarde, com o sentar e com o guardar, muda muito. Nós, por uma dimensão quase automática, tendemos a imaginar que as práticas que definem as nossas vidas cotidianas sejam iguais, sejam permanentes, sejam contínuas. E elas não são. Elas variam no tempo, variam de acordo com a nossa diversidade étnica, mas variam sobretudo num país gigantesco como o nosso e pautado por uma diversidade enorme, não é? E no âmbito do dormir, isso já fica muito claro, porque, afinal de contas, longe de estarmos vinculados, né, ao que talvez seja mais óbvio para nós, né, dormir significa deitar-nos em camas. Não, essa não é a nossa história, fundamentalmente, não é? A história da maior parte dos brasileiros é dormir em redes. Nós, em São Paulo, achamos que nós vamos para casa e deitamos em camas, não é? Mas a experiência da nossa sociedade é especialmente uma experiência de deitar em redes que nós herdamos das populações indígenas, embora o nome seja um nome português. E por quê? Porque os portugueses identificavam na trama das folhas de palmeira o mesmo tipo de trançado das redes de pesca em Portugal. E aí transferiu-se o nome da rede de pesca para a rede de dormir. No entanto, não é? A rede de dormir, essa que nós usamos hoje, muitas vezes também já guarda pouca relação com essas fibras de palmeiras. No Maranhão ainda é muito comum, né, ter a fibra de palmeira mesmo nas redes, mas a maior parte do nosso país adotou o algodão também como fibra natural para as redes de dormir, e elas permanecem ainda na região norte como a principal forma de dormir. É o móvel de dormir, sobretudo a rede. Ela está nos barcos que singram a Amazônia, não é? São centenas de redes dentro dos barcos, para aqueles trajetos que demoram dias. Ela está nas casas indígenas, ela está numa casa como essa, em Inhamundá, no Maranhão, né, fotografada também pelo Eduardo Girão, nessa fotografia que pertence ao acervo do Museu da Casa Brasileira. E olhem para cima em São Paulo, essas mesmas redes estão em incontáveis varandas de apartamento, não é? Elas estão na Amazônia, mas estão aqui também, não é? E quando não é a rede que está lá, pelo menos as duas argolas, não é? Ou seja, nós ainda vivemos, em grande parte, de acordo com experiências indígenas que marcam, que nos definem nessa nossa diversidade, não é? E a nossa exposição tem a virtude de poder mostrar essa incrível rede realizada em Sorocaba, que pertence ao acervo do Museu da Casa Brasileira, e que é uma rede que guarda muito desses saberes indígenas tradicionais, inclusive a forma de se deitar, a forma de descansar, mas uma rede que vemos era um pouco diferente das redes que estamos habituados a ver. E por quê? Porque ela tem 4 alças. Ou seja, ela é diferente das que compramos por aí, né? Aliás, compramos por aí mesmo, né? Porque uma das coisas que também marca a nossa paisagem urbana são homens vendendo redes pelas cidades, né? Ou seja, como vender biju também pela cidade, né? Nós somos bem mais indígenas do que a gente reconhece facilmente, né? Mas essa rede tem 4 punhos, e esses punhos serviam a quê? A deitar, mas também como móvel multifuncional que a professora Maria Aparecida acabou de mostrar, que era usado em um circo. Essa rede também permitia o sentar, porque ela tem 4 punhos, e se 2 ficarem mais altos, isso vira uma espécie de sofá. Ou seja, era um móvel que servia, portanto, para a noite, mas servia também para o decorrer do dia, se fosse necessário, a permanência
do corpo, né, em posição de estar sentado. Né, que nós vemos uma pintura do Aurélio Zimmermann, do acervo do museu, foi encomendado pelo diretor Afonso Tondé, a partir de um desenho original de Hercule Florence, um naturalista e viajante francês, né, que percorreu a estrada fluvial, né, estrada fluvial e terrestre também, entre Porto Feliz e Cuiabá. E aqui a gente vê um homem sentado na rede, né, e não deitado na rede. Redes que, portanto, né, estão documentadas, inclusive, com algo muito característico da nossa sociedade, né, e sabemos bem, basta olhar um pouco para cima que a gente vê que isso ainda nos define. Né? E a cama, na verdade, né, a cama é algo de exceção na nossa história. Né? A cama, como a gente vai ver daqui a pouco, ela só se vulgarizou mesmo no século XX, a partir da industrialização. Camas como essa que nós estamos vendo aqui, hoje, no olhar de hoje, nós podemos entender que essa cama é uma cama popular, uma cama simples, uma cama rústica e, portanto, pertencente a estratos socioeconômicos mais baixos. Não necessariamente. Esta cama pode ser o leito mais rico de uma determinada localidade rural ou urbana, porque a maior parte das pessoas, com efeito, não dormia em camas. E esta cama, que pode parecer muito simples, podia ser certamente também o mais requintado e exceção. Eu vou aqui lembrar uma história muito conhecida, não é, que o Belmonte, sobretudo, divulgou numa obra no Tempo dos Bandeirantes muito conhecida na nossa historiografia, que é um episódio que aconteceu nesta vila aqui, a vila de São Paulo, de Piratininga, não é? Quando o ouvidor do rei de Portugal veio visitar a vila e as autoridades da Câmara queriam que ele dormisse numa cama. E só havia uma na cidade, que era a cama do Gonçalo Pires. Isso, gente, está tudo registrado nas atas da Câmara, arquivados no arquivo municipal. E a Câmara exigiu que o Gonçalo Pires cedesse a cama, e ele não queria ceder a cama. Teve uma briga enorme entre a Câmara e o Gonçalo Pires por causa da cama, né? A cama, a Câmara e a... Bom, né, da Delma. E com efeito, o Belmonte fez inclusive um desenho, né, que está publicado nesse livro, que mostra o Gonçalo Pires agarrado na cama e as pessoas tentando tirar ele da cama. Mas disso tudo que é importante para nós, né, além do episódio risível, é que só tinha uma cama na vila. Ou seja, os paulistanos, brancos, indígenas ou mamelucos, naquela primeira metade do século XVII, que os negros ainda não estavam presentes na cidade nesse momento, não dormiam em camas, dormiam em redes. Um ex-diretor desta instituição, o Museu Paulista, Sérgio Buarque de Holanda, frisou em Caminhos e Fronteiras o quanto os paulistas eram indígenas e o quanto, para a colonização vencer, ela precisou se americanizar. Não era nesse sentido a América que se europeizava apenas, mas era os europeus que se americanizavam. Ou seja, sem aprender a se curar, beber, andar agachado e descalço, ao contrário dos nossos bandeirantes que andam em pé e com botas, né? As pessoas andavam descalços, como os indígenas, e dormiam como indígenas, né? Ou seja, a ideia que nós temos que nós somos uma Europa transplantada, muita calma neste momento, né? Em São Paulo, em 1620, uma cama só. E esse cenário certamente não mudou com rapidez nos tempos que se seguiram. Esta cama, inclusive, tem este luxo, né, que é um estrado, entre aspas, né, de couro trançado, né, que permitia uma leve movimentação do corpo para baixo, né, para garantir algum conforto, né, mas conforto mesmo, de acordo com os padrões atuais, começou de maneira extensiva só no século passado, né, no século XX, que é, enfim, marcado também pela emergência não apenas das camas produzidas artesanalmente, mas como essa, produzidas industrialmente. Essa é uma cama industrializada, é a cama tipo patente, não é uma patente original, essa é uma patente plagiada, né?
é uma patente que não obedeceu à patente da patente, não é? E o que era, afinal de contas, essa cama patente? Uma cama que começou a ser produzida em Araraquara, na década de 1910, pela dificuldade de obtenção de metal, se começou a produzir por mão de obra imigrante uma cama hospitalar com madeira, que não tinha metal. E essa cama, que era fácil de limpar, né? Vocês veem, né? Uma cama hospitalar era muito fácil de ser higienizada, era uma cama simples, rápida de ser feita, mas, sobretudo, rápida de ser montada. Vejam ali em cima os ganchos. A peseira e a cabeceira já vem com os ganchos, você encaixa o móvel que, inclusive, já vem com as molas na própria estrutura. Em cima eu coloco um colchão de palha, ou um colchão de crina, ou um colchão de algodão, e a cama está simplesmente pronta. Ou seja, a ideia de dormir em camas, não é, de uma maneira mais comum, foi, sem dúvida, não é, facilitada por esse tipo de simplificação que tornou, afinal de contas, possível a adoção, num século pautado pela europeização e pela americanização, uma forma de dormir mais próximo daquilo que os europeus faziam e não do que as nossas antiquíssimas tradições indígenas indicavam. Portanto, né, a cama patente ela tem essa importância muito grande aqui no nosso estado, mas, claro, como ela foi também muito plagiada, né, ela pode dizer que ela foi indutora dessa transformação para muitos outros lugares do nosso país. Vamos voltar ao que as camas eram, de alguma maneira, que é algo que está também no conjunto das nossas coleções, tanto do Museu da Casa Brasileira quanto do Museu Paulista, mas também nas outras importantes, de móveis, né? A coleção do Museu de Arte da Bahia, do Museu Histórico Nacional, do Museu Imperial de Petrópolis, do Museu Histórico Nacional também no Rio de Janeiro, ou seja, camas de elite e camas de madeiras excepcionais, né? Como é o caso, por exemplo, desta cama, que é muito provavelmente do século XVIII, ela é proveniente de Minas, da cidade de Mariana, e ela é uma cama com dossel, ou seja, uma cama que tem uma estrutura de madeira torneada, de jacarandá, que é uma madeira duríssima de ser trabalhada, ela é muito densa, e que servia para pendurar-se tecidos. Dormir horizontalmente numa cama, e ainda por cima, revestido de tecidos, luxo total. Porque os tecidos eram caríssimos também. E, sobretudo, uma cama com esse tipo de requinte, essa é a chamada cama de bilros também, né? Porque ela tem esses torneamentos que parecem os bilros que as mulheres usam para fazer rendas, né? A renda de bilros. E ela, portanto, né, com tantos requintes, não podia certamente alcançar segmentos amplos da sociedade. Esta era uma cama de exceção. E ela é uma cama que já nos mostra uma coisa que também nos deve fazer prestar atenção nesta e nas que virão. Uma cama muito decorada. Parece paradoxal, talvez, a nós que uma cama, que é um lugar do quarto, fechado, tenha tanto investimento, seja tão suntuosa, tão requintada. Para quem? Se quase ninguém vê. Por que as camas do período colonial brasileiro que sobreviveram, que são normalmente as camas de elite, são tão suntuosas? Isso tem a ver também com modos diferentes de dormir. Nós estamos sempre aqui tentando entender os verbos no tempo, não é? O dormir no período colonial e também uma parte grande do Império era marcado por um protocolo de corte europeia, em que os reis dormiam publicamente, em que o sono do rei era assistido pela corte, em que o despimento do rei, o banho eventualíssimo do rei, o pentear do rei, o vestir do rei, o café da manhã do rei, o evacuar do rei, o urinar do rei, tudo era assistido coletivamente. Não havia a noção de intimidade, que a professora Maria Aparecida acabou de nos situar na virada do 18 para o 19. Essa noção da intimidade, do quarto como lugar reservado, individual, fechado,
não é a nossa tradição para as elites. Isso não quer dizer que essas camas aqui no Brasil fossem vistas por todo mundo, mas elas seguiam o quê? O padrão das camas das cortes europeias, ou seja, a cama deve ser suntuosa, ainda que eventualmente não haja microcortes aqui para olhar o quarto de quem, o dormir e todo o resto de quem estava aqui. Mas a cama deve ser ostentatória, porque nesta época a cama, dentro de um sistema mental, era algo público. E nesta cama especificamente, né, nós temos um trabalho importante também de volutas, que são esses espirais, né, que eu, sempre que olhava isso, pensava volutas europeias. Agora eu estou orientando um pesquisador do mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é do Benin, da África Ocidental. E ele está estudando a adoção de uma linguagem geométrica característica da Costa do Ouro de Gana, na serralheria das nossas cidades. E é impressionante como o nosso olho é europeizado. Porque ele me mostra, ele demonstra isso. Numa pauta enorme dos códigos visuais da África, esses códigos estão neste bairro do Ipiranga em todos os lugares. Os ferreiros eram populares e muitíssimos negros. E esses motivos vão sendo passados, inclusive, porque a Costa do Ouro era especializada em metalurgia. Isso é um mundo todo novo para mim. Eu não entendia nada disso, eu totalmente vítima de um olhar europeizado. Mas comecei a olhar de novo. E a hora que eu olhei essa cama outro dia, pensei, meu Deus do céu, essa cama aqui deve ser uma cama africana na decoração, porque esse padrão também a gente não encontra na Europa, embora a voluta pareça, né? Ou seja, isso me remete àquilo também que a professora Maria Aparecida acabou de dizer. A África não está, eventualmente, nas formas dos nossos móveis mais evidentes, mas ela está na mão de obra e ela está, eventualmente, nos sinais. Isso é algo que a gente ainda tem que aprender a ver. Como a gente não conhece o alfabeto visual, a gente não consegue identificar o alfabeto aplicado. Na medida em que as coisas começarem a mudar um pouco nesse país aqui, com leituras mais complexas, quem sabe essa cama já não vai dizer outras coisas para a gente no futuro, né? Essa é uma outra cama com dossel, né, já no século XIX, mostrando como essas tradições, né, de dormir com o excesso de panos, né, e a ostentação dos tecidos, que também serviam para preservar dos insetos, mas era mais mesmo para se fazer opulento, né? Atravessou o século XIX, aqui já numa linguagem Dona Maria I, não é? Já do século, bem da virada do século XVIII e XIX, mas está também nessa cama, que é uma cama completamente suntuária, que pertence ao acervo do Museu Paulista e que pertenceu originalmente a Antônio da Silva Prado, Barão de Guape, pai da Dona Veridiana Prado e ancestral desses tantos Silvas Prado aí que estão na nossa sociedade, né? Ela foi doada para nós pela Renata Crespi, que foi casada com o Prado, os dois donos do solar Fábio Prado, lá na Avenida Faria Lima, que abrigou o Museu da Casa Brasileira, né? E essa cama é uma cama incrivelmente requintada no seu fazer. Vejam a cabeceira da cama, não é? É importante lembrar que o jacarandá é uma madeira muito, muito dura. Ela quebra, inclusive, com facilidade. Ela é nada elástica, porque como as fibras do jacarandá são muito apertadas entre si, ela quebra, às vezes até com oscilação de clima seco, clima úmido, ela racha, e na hora de executar, a mão errou, quebra a madeira, não tem mais conserto, tem que fazer tudo de novo. Claro, né, que as formas se remetem a linguagens europeias e, em certo sentido, também a certas decorações vindas da Índia, mas a mão de obra dessas camas era, sobretudo, como quase toda a mão de obra nesta terra, negra. Negros que, muitas vezes, chegavam na América sabendo esculpir o ébano, que é uma madeira ainda mais dura que o jacarandá. Ou seja, esculpir jacarandá era quase tudinho perto do ébano, né? Ou seja, nós precisamos aprender ainda a olhar esses móveis, né? E isso é incrível na história, né? As perguntas surgem com o
tempo e a gente tem que reler as nossas coleções. Então, para além, enfim, do dormir opulento, da ideia do dormir pouco fechado, né, a gente ainda tem as perguntas sobre, afinal de contas, quem fez tudo isso. Vejam que é isso, por exemplo, um sorvete de jacarandá, né? Algo dificílimo de fazer, né? Quer dizer, só uma mão de obra extremamente sofisticada consegue fazer isto, né? E mão de obra essa que ainda é, na maior parte dos casos, anônima, né? Vamos lá, seguindo para um ícone do acervo deste museu. A cama da Marquesa de Santos. Quantas vezes, desde que a gente reabriu o museu, a gente teve que responder aonde está a cama da Marquesa de Santos, né? Enfim, ela é realmente uma pessoa excepcional. É bom que tenhamos sempre em mente que, com tantas cariocas, o imperador escolheu uma paulistana. Portanto, a garota de Ipanema também tem a sua historicidade bem depois, né? Piadas à parte, né? Essa cama é uma cama que vem nessa tradição do dormir luxuoso. Ela foi feita para um rei da França, Carlos X, que não a comprou. E o embaixador brasileiro em Paris comprou a cama e o psiquê e o espelho de pé para que o imperador pudesse presentear sua amante, que era Marquesa de Santos, Dona Domitila de Castro Canto e Melo. E permaneceu no Palacete de São Cristóvão, depois veio para São Paulo, depois foi usada no segundo casamento dela, quer dizer, no terceiro, porque ela casou 3 vezes. E, por fim, passou para os herdeiros doaram esta cama para cá, como doaram também a Marquesa, que o Giancarlo mostrou, né? E ela foi feita pelo Alexandre Louis Bélanger, que era um ébéniste du roi, um marceneiro do rei, e que tem uma sofisticação muito grande no uso da nogueira, mas também dos elementos de bronze dourado a fogo, né? Uma cama caríssima e com uma característica também importante que vivemos aqui. É uma cama em que se dorme não de frente, mas de lado. A ornamentação dessa cama é só no lado que estamos vendo. O fundo não tem ornamentação. Ou seja, seguindo o protocolo também do dormir neoclássico das cortes da Europa, a cama era encaixada na parede de lado e não de frente, né? Então ela também nos remete, no fundo, a essa velha tradição do dormir suntuoso que ninguém via, não via assim. E era por isso que essas camas eram tão ostentatórias, né? Aqui ainda temos ecos, né, dessa dimensão muito luxuosa, exclusiva do dormir, nessa cama que, como a seguinte, são as duas monogramadas, ou seja, camas que eram tão sofisticadas que eram feitas com um indicativo de quem pertencia. Neste caso, a Antônio Carlos de Arruda Botelho, barão, visconde, depois conde do Pinhal, que encomendou este móvel. E no espaldar nós temos as suas iniciais, CP. Não se iludam, não é Corinthians Paulista, né? Para frustração de vocês, né? Mas é o Conde do Pinhal, o que ajuda inclusive a datar a cama, porque ela só pode ser depois da data em que o Conde do Pinhal se tornou conde. Então isso ajuda inclusive a nós saber, porque a família não guardou recibo de nada disso, né? Mas isso ajuda a gente a identificar temporalmente a cama. Ela tem uma coroa, né, de visconde em cima, as iniciais do titulado, e indica essa velha tradição, né, da cama com ostentação, né? Por que uma cama tem que ter um holograma, uma indicação de que o móvel foi feito exclusivamente para aquela pessoa? Porque os quartos ainda guardavam esse eco de que o quarto era comum, era público. Uma cama ainda mais requintada, né? A cama de casada de Dona Teresa Cristina Maria de Bourbon-Sicília, princesa de Nápoles, terceira imperatriz do Brasil, casada com Dom Pedro II, né? É uma cama inteiramente feita de jacarandá, inclusive o estrado da cama é de jacarandá,
E ela tem na cabeceira e no pé os dragões da família Bragança, é o sinal heráldico da família Bragança, e TCM, Teresa Cristina Maria. Ou seja, a cama foi feita especialmente para ela e, um dado interessante, ela era casada, mas a cama era de solteira. Muitas vezes nós vamos pensar também nas transformações do tempo. Achamos que dormir sendo casado é estar junto na cama e aguentar tudo o que isso implica, não é verdade? Roncos, socos, pontapés, excessos de coberta, ausências de coberta, né? Mas isso também não é obrigatório no tempo, né? Em muitos casos, os casais dormiam em camas separadas. Às vezes, como era o caso do Protocolo dos Reis, quartos separados, até porque os quartos não eram frequentados apenas pelos cônjuges. E isso era considerado normal. Os casamentos eram obrigatórios, mas as pessoas não tinham que ser infelizes para sempre, não é? Portanto, os quartos eram também flexíveis, digamos assim. E esse era um quarto, uma cama de casada, mas uma cama de solteira, né? Com ainda os ecos da cama de corte, né? Da cama que tinha o sinal heráldico da família, e que temos aqui um dos últimos exemplos, né, dessas camas ainda muito opulentas, que é uma cama também de mulher ou de homem casado, decorado com Cupido, ou Cupidos, a entidade mitológica greco-romana que indicava o amor. Cupido em latim, se não me equivoco, e em grego, Eros, da onde vem o erotismo, né? Sendo cama de um casal, né, Cupido deveria sugerir, né, que o casal ficasse enamorado para sempre, né? E por isso, portanto, né, esta cama, né, tinha este apelo, digamos, né, um pouco mais imagético, né, para que o casal se mantivesse unido, né, ao longo de décadas, inclusive, né? Essa é uma cama que foi realizada na década de 1920 pela grande instituição produtora de móveis de luxo em São Paulo, que era o Liceu de Artes e Ofícios, instituição que existe até hoje, ainda no bairro da Luz, em outros endereços também da cidade, com antigos armazéns e espaços industriais, em Osasco também. E essa cama faz parte de um enorme conjunto de dormir, porque o dormir não é só a cama, mas o dormir é também a penteadeira, as mesas de cabeceira, né, chamadas antigamente de criados mudos, as cômodas, as sapateiras, as mesas, as cadeiras de quarto. Né? A gente vai ver rapidamente isso. Todas elas feitas para o casal Adma e Basílio Jafé. Aqui esta cama é nossa vizinha, né? Ela foi feita para o Palacete dos Cedros, aqui na Rua Bom Pastor, com a Rua dos Patriotas. Ela foi herdada pela filha da proprietária original, Dona Violeta Jafé, que muitos paulistanos conhecem, porque ela foi durante 50 anos a líder do Hospital Sírio-Libanês, e quando ela faleceu, a cama foi oferecida junto com o conjunto aqui para o museu. Portanto, a cama saiu do Ipiranga, foi para trás do Shopping Iguatemi e voltou para o Ipiranga, né? E hoje ela pertence às nossas coleções. Ela entrou há 10 anos apenas no acervo do museu. Não só ela, mas grande parte... Olha o spoiler aqui. Essa é uma foto do quarto, né, de casal, portanto eram duas camas, uma para o homem e uma para a mulher. Nós temos alguns desses móveis no acervo, uma das camas, as duas mesas de cabeceira, essa banqueta, esta mesa circular aqui no meio e o divã que está bem aqui à esquerda. Estão lá na exposição, vocês vão poder ver, não com os estofamentos de tecido originais, mas os móveis ainda permanecem com as suas características mais importantes, né? A gente tem uma sapateira ali no canto, com a veneziana para ventilar o móvel, o divã, penteadeira masculina, porque a penteadeira feminina tinha uma bancada maior para perfumes, uma banqueta e uma mesa, né, de quarto.
E, já chegando ao fim aqui da minha fala, né, vamos pensar também em crianças, né, porque, afinal de contas, elas fazem parte da nossa vida, mas muitas vezes pouco representadas nos museus, né? Essa é uma cama, é um berço, perdão, patente, esse sim, patente, não é plagiado, não. Foi feito em Araraquara, ele data de 36, segundo a documentação enviada ao Museu da Casa Brasileira, e, de novo, não é, ele mostra essa difusão do dormir já também dentro de uma cama pequena, não é, para criança, mas que, vamos lá, a cama patente, os móveis patente também facilitaram essa chegada, porque tradicionalmente a adoção do berço deitado aqui era um objeto de extremo luxo, como é o caso deste berço também também do acervo do Museu da Casa Brasileira, realizado possivelmente na França, não é? E um móvel requintado, inclusive com um berço que balança, não é? Feito com rede também para garantir a ventilação, conforto noturno, não é? Da criança, a impossibilidade da criança se asfixiar também na virada, não é? E que, afinal de contas, compõe, não é, com esse berço que era um berço de camadas médias, né, de camadas populares, uma lenta transformação das nossas formas de dormir, que dão permeabilidade, não é, entre os segmentos sociais e para a qual, sem dúvida, não é, a nossa era que estamos vivendo ainda, a era da industrialização, colaborou para que nós mudássemos também substancialmente algumas das nossas características, inclusive as de dormir, né? E termino com essa imagem, né, do Marcos Freire, também do acervo do Museu da Casa Brasileira, uma casa de São Paulo, em que o dormir é composto por uma estrutura de madeira, um colchão, né, além de travesseiros e colchas, uma imagem de síntese do que é o dormir, na verdade, que está em São Paulo, mas poderia estar em qualquer lugar do nosso país, né? Ou seja, a rede de ontem é muitas vezes essa cama de amanhã, né? Porque a cama com estrado, com espaldar, com cabeceira, com os luxos todos que a gente herdou no período colonial, às vezes não cabem no orçamento, não cabem no espaço, né? Não cabem essas características por várias razões na casa de muitas pessoas, mas o deitar horizontal já está muito mais disseminado nas nossas vidas, o que não impede que nas varandas dessas mesmas casas a gente volte para séculos anteriores que continuem nós até hoje nessas muitas temporalidades que vivemos de maneira simultânea nas nossas vidas. Então, essa é a última imagem do dormir. Agradeço vocês e continuamos um pouquinho.